Boa tarde, estudantes. Iniciamos agora as nossas atividades do período vespertino. Pela manhã, nós discutimos sobre o que é comunicação, como nos comunicar bem e algumas questões gramaticais próprias da língua portuguesa. Agora nós vamos falar especificamente sobre a escrita técnica. O que é a escrita técnica? Bem, a escrita técnica é o que eu vou utilizar para escrever textos do meu trabalho. Então, a escrita técnica tem algumas características que são próprias dela. A primeira delas, coerência e coesão. A segunda, objetividade e clareza. A terceira, utilização da norma padrão. E a quarta, possibilidade de variação do vocabulário. Esse vocabulário ele pode variar de acordo com a área que eu estou atuando. O que seria então coerência e coesão? Coerência trata da articulação do conteúdo do texto. Então, quando eu digo coerência, do que eu estou falando? Das ideias do texto. Será que as ideias do texto, elas estão bem colocadas? Isso é coerência. E coesão? Coesão trata do quê? Coesão trata do encadeamento das ideias. Como que você liga essas ideias para formar o texto? Então, eu tenho vários elementos coesivos, que são palavras que eu uso para ligar as minhas ideias dentro do texto. Bom, e clareza e objetividade? O que seria isso? Clareza é quando as ideias podem ser facilmente compreendidas. Então, meu texto está claro, porque eu coloquei as ideias de uma forma que a pessoa compreende facilmente. A objetividade, ela já está relacionada a ir direto ao assunto. Ao invés de ficar fazendo rodeios e colocando várias palavras desnecessárias no meu texto, eu sou objetiva, eu vou direto ao que eu quero dizer. Quando eu digo utilização da norma padrão, o que é isso? Utilizar a língua portuguesa, né? Aquela normatizada pela gramática, a língua portuguesa dentro da norma gramatical. E vocabulário técnico é me atentar às questões, se eu trabalho no escritório de advocacia, eu vou usar alguns vocabulários do jurídico, né? Eu sou assistente administrativo de um escritório de advocacia, então eu tenho que usar o vocabulário jurídico na minha correspondência. Se eu estou numa empresa de transporte, tem alguns vocabulários específicos da área de logística e transporte. Então, em cada empresa que eu trabalho, cada área, né, tem o seu vocabulário específico. Quais são as orientações para se escrever um texto técnico? Observe essas orientações. Prefira frases na ordem direta. Mas o que é isso? Vamos ver os exemplos? Se alguém causa pena a tua chaga. Essa frase ela não está na ordem direta. Como ela ficaria na ordem direta? Se a tua chaga causa pena a alguém. Olha tanto que fica mais fácil de entender, mais simples. Essa primeira frase em vermelho, ela seria mais poética. Mas na escrita técnica nós estamos trabalhando. O objetivo não é a poesia, o objetivo é comunicar com eficiência e eficácia. Então, a segunda frase é mais adequada, porque ela é objetiva, é direta, é clara. Então, eu vou sujeito, verbo, predicado. Eu uso a frase na sua ordem direta. Outra orientação. Não utilize palavras inúteis. Vejam só esse exemplo. Solicitamos com imenso respeito a Vossa Senhoria que nos devolva o aparelho utilizado na última reunião de seu setor. Olha quanta coisa desnecessária. Veja bem, solicitamos a Vossa Senhoria a devolução do aparelho utilizado na última reunião setorial. A frase ficou bem menor, clara, direta e sem o uso de palavras desnecessárias. Ela foi objetiva. O que eu quero? Eu quero que devolva o aparelho. Pronto. E foi educada. Outra orientação, prefira períodos curtos. Não precisa escrever demais, frases muito longas. Você escreve pouco, com clareza e com objetividade. Vai direto ao que você quer dizer. Olha só, a violência tem sido um problema grave enfrentado pela sociedade brasileira atual. Ela pode atingir a todos e muitas vezes é iniciada dentro do próprio lar.
Eu fui clara e fui direta. O que eu estou querendo falar sobre a violência, que às vezes pode começar dentro do próprio lar? Olha o exagero. Atualmente, a geração brasileira do século XXI vem presenciando um problema que, além de ser um dos mais graves da moderna sociedade, vem crescendo diariamente. Olha quanta coisa eu falei até agora e não falei o que eu quero. E não fui direto ao ponto. Então, no trabalho, as pessoas não têm muito tempo, né? Tempo é dinheiro. As coisas precisam ser resolvidas, têm que ser resolvidas cada vez mais rapidamente. Se eu estendo muito o meu texto, o que acontece? A pessoa não vai perder muito tempo lendo informação desnecessária até compreender qual é a informação que eu de fato quero passar. Continuando o texto, trata-se de um fenômeno que está atingindo cada vez mais parcela significativa da população, sem mais distinção de classe ou renda, e trata do gigantesco problema da violência. Só lá no final eu percebi que ele estava falando da violência. Eu tive que ler todo esse texto para lá no final perceber que a questão era a violência. Uma outra orientação: evite o excesso de adjetivos e advérbios. Não precisa encher de elogios o seu texto. Não é uma poesia, é um texto comercial, é um texto que tem um objetivo comercial. Veja só o exemplo. Alface é uma hortaliça de sabor delicado, usada também como decoração de pratos frios. Alface é uma deliciosa hortaliça de sabor delicado, que também pode servir de belíssimo efeito decorativo de pratos frios diversificados. Belíssimo, deliciosa. Nem todo mundo gosta de alface. Por que eu tenho que colocar que ela é deliciosa? Eu tenho que ser direta, eu tenho que informar. O que eu penso necessariamente dessa informação, às vezes não é relevante, né? Faça uso de palavras precisas e específicas, sem desvirtuar o significado de cada uma. Olha só o que acontece. Muitas vezes nós queremos usar palavras bonitas, palavras rebuscadas, porque achamos que isso é elegante, que vai enriquecer o texto. Não vai enriquecer o texto. Seja simples e seja direto. Use a língua portuguesa da norma padrão, de acordo com as regras e tudo mais, mas não precisa usar palavras que você não está acostumado a usar palavras que às vezes nós nem sabemos bem o significado. Veja esse exemplo. Iremos, neste relatório, nos eximir a apenas o estudo de uma planta. Eximir, né? Às vezes a pessoa falou, nossa, eu vou colocar essa palavra aqui, uma palavra bonita, vai dar valor ao meu texto. Mas veja só o que significa eximir. Isentar, desobrigar. Veja que não faz sentido na frase. Iremos, neste relatório, nos desobrigar a apenas o estudo de uma planta? Eximir não cabe aqui. Vamos continuando as nossas orientações. Tome cuidado com as repetições desnecessárias. Aguardo o seu e-mail com orientação sobre as alterações introduzidas no projeto. Fui direto, fui específico, estou esperando o e-mail. Pronto, comuniquei. Veja isso aqui. Aguardo que você me escreva um e-mail para que você, novamente, você me oriente sobre as alterações que foram introduzidas no projeto que nós fizemos. Tem necessidade de toda essa informação? Veja como ficou repetitivo. Você, nós. Não há necessidade. Não utilize termos coloquiais. Isso é importante. Nós não podemos inventar palavras ou usar palavras que achamos bonitas sem saber o significado. Mas também nós não podemos usar o vocabulário do dia a dia, da rua, né? O vocabulário coloquial, que a gente chama tecnicamente, em uma carta comercial, em uma escrita técnica. Veja só esse exemplo. Informamos que o senhor Renato bateu as botas. Bateu as botas? Isso é um comunicado oficial? Não, nós vamos usar o vocabulário oficial. Bateu as botas é uma forma popular de dizer.
de dizer o quê? Morreu, faleceu. Então eu vou usar a palavra morreu, faleceu. Informamos que o senhor Renato Santos faleceu. Simples assim. Palavras sinônimas, use sempre a mais simples. Mais uma vez, volto a dizer que não é usar a palavra rebuscada que vai fazer o seu texto um bom texto técnico. Use palavras simples, claras e objetivas. Vá direto ao que você quer dizer. Veja o exemplo. Kátia escreveu uma missiva ao presidente da Academia Brasileira de Letras. O que é missiva? Carta. Você fica simples, direto, sem medo de errar. Kátia escreveu uma carta ao presidente da Academia Brasileira de Letras. Corretíssimo, direto, claro, objetivo. Evite figuras de linguagem. Metáforas, pleonasmo. Vamos ver o exemplo para entender o que são essas figuras de linguagem. Ela deu seus últimos suspiros na manhã de Natal. Seus últimos suspiros... Quando eu falo ela deu seus últimos suspiros, é uma forma poética de eu dizer que ela morreu, ela faleceu. Então, esse tipo de poesia não cabe na escrita técnica. Veja só como ficaria. Ela morreu na manhã de Natal. Fui clara, fui direta e usei o vocabulário da língua portuguesa. Sem poesia, sem modos de falar populares. Encerramos agora falando sobre os textos técnicos com esse pensamento. De todos os empenhos humanos, a leitura é com certeza aquela que liberta nossa mente de suas prisões mais fortificadas. Ler é fazer-se livre de preconceitos e prisões próprias. Então é importante, estudantes, que nós leiamos bastante, porque é a leitura que melhora a nossa escrita, que melhora a nossa fala, né? Ah, mas professor, eu preciso ler um livro, um romance de 500 páginas? Não! Você pode ler textos técnicos da sua área, você pode ler revistas informativas. Leia! Ler vai fazer a grande diferença na sua língua, para que você melhore o seu vocabulário, para que você perceba outras formas de escrever e as utilize. A leitura é sempre uma excelente opção para quem quer melhorar em termos de língua portuguesa, aperfeiçoar, porque a língua portuguesa nós vamos estudá-la sempre e nós sempre vamos ter algo para aprender nela. Agora, nesse período da tarde, vocês vão ficar junto com o tutor e vão desenvolver três textos técnicos. Um e-mail, né? A atividade já está com o tutor, ele vai passar para vocês. Um e-mail comercial, um e-mail de trabalho, uma carta comercial e um ofício, que são três coisas que no nosso dia a dia no trabalho nós usamos muito. Tenha uma boa tarde de estudos e até a próxima.